alunos do 9º ano, eu sou a professora Manuela e estou aqui para falar um pouquinho sobre ciências, né? E as ciências no 9º ano, ela é um pouquinho diferente. Nós temos a introdução aí de duas disciplinas muito importantes que vocês terão no ensino médio, né? Nós temos a introdução de Química e de Física. Mas qual será a aula que nós vamos iniciar hoje? Então, a nossa aula 135 de hoje é sobre química, né? A química no cotidiano, organização das partículas do átomo. Então, eu tenho certeza que todo mundo tem aí aquela pergunta, né? Aqueles questionamentos. Será que eu vou conseguir passar em química quando estiver no ensino médio? Será que química é muito difícil? Porque acho que só o nome, né, de química e física, o aluno já fica ali amedrontado, mas não precisa, tá? Química é muito interessante. Por ser muito interessante, é só você prestar bem atenção nas aulas que você vai gostar. E é muito importante porque a química ela está dentro do nosso dia a dia. A química foi fundamental para todo o avanço tecnológico que a gente teve até hoje. Então, a gente consegue ver a ação da química em tudo que está ao nosso redor. Então, isso torna essa disciplina muito importante. Vamos ver um pouquinho sobre a história da química. Então, a história da química está diretamente ligada ao desenvolvimento do homem, né? Já que abrange todas as transformações da matéria e suas teorias correspondentes. Hoje a gente sabe que tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é chamado de matéria. E essa matéria passa por transformações. E isso é o que a química busca, né? É o que a química nos ensina. Mas tudo começou aonde? Onde é que começou o aparecimento da química? Então, esse aparecimento, gente, foi lá na pré-história. Então, no momento em que o nosso homem pré-histórico ele teve o domínio do fogo, é onde a gente começa a falar de química, porque a gente sabe que o fogo é uma reação química, certo? E o aparecimento do fogo foi um divisor de águas para a sobrevivência do homem, porque o fogo fez com que o homem se aquecesse, o fogo fez com que ele melhorasse a alimentação, né? Passasse a ter alimentos cozidos, alimentos fervidos, né? Utilizou ali o fogo para a alimentação, amoleceu a carne, né, para comer, afugentou os animais, ou seja, espantou os animais. Então, além disso, ainda usaram fogo para a preparação de utensílios, né, de ferramentas, de materiais. Então, o fogo, o aparecimento do fogo foi fundamental para o desenvolvimento lá do homem pré-histórico. E a química, ela aparece aí, lá no pré-histórico, certo? E aí, por falar nessa disciplina tão importante, nós temos aí os químicos, né? Os químicos, eles podem atuar em diversas áreas. Então, os profissionais da química, como a gente pode observar, eles atuam em indústrias, em laboratórios, trabalhando com substâncias, trabalhando com testes de qualidade, podem trabalhar também com medicamentos, né? O avanço aí da medicina se deve muito a isso, o avanço nos tratamentos, quando a gente fala nos tratamentos a longo prazo, tudo isso deve-se muito ao trabalho de químicos, né? Nós temos químicos que trabalham com o melhoramento da agricultura, com o melhoramento do combustível. Hoje nós temos combustíveis que são mais potentes, nós temos combustíveis que são renováveis. Então, tudo isso teve estudo da química, certo? Mas além de trabalhar nas indústrias, além de trabalhar aí nos laboratórios, nós temos os nossos queridos professores de química, né? Então, quem faz licenciatura em química está apto a dar aula. E o professor de química, ele pode ser tanto professor no ensino médio, que é o professor que vocês conhecerão ano que vem, quando vocês estiverem lá no 1º ano, vocês terão um professor formado em química. Eles podem trabalhar tanto na escola quanto nas universidades, certo? Então, gente, falando aí um pouquinho, né, sobre a história da química, nós vimos que o aparecimento do fogo lá na pré-história foi fundamental. E aí depois, ó, olha aqui, ó, onde eu estou na Grécia, né, aqui
nas ruínas gregas, né? Isso daqui é para simbolizar, gente, a Grécia Antiga. Vocês podem me observar aqui, onde eu estou, nas ruínas gregas, para simbolizar a Grécia Antiga, onde nós tivemos aí grandes filósofos que debatiam diversos assuntos, inclusive a transformação dos materiais, a composição dos materiais, certo? Então, nós tivemos, por exemplo, Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele se destacou porque ele disse que toda matéria era composta por água. Para ele, tudo era composto por água. Além de Tales de Mileto, nessa época aqui da Grécia Antiga, nós tivemos dois filósofos extremamente importantes, chamados de Leucipo e Demócrito. E eles foram extremamente importantes, gente, porque aqui eu estou falando em 450 anos antes de Cristo. Ou seja, eles não tinham tecnologia nenhuma, eles não tinham microscópio, eles não tinham nenhum instrumento que fizessem com que eles visualizassem algo dentro da matéria. Mas mesmo assim, eles definiram um átomo. Eles falaram que ali existia algo muito menor e que era indivisível. E eles deram o nome de átomo. E isso foi extremamente importante, né? Porque eles estavam muito além do tempo deles. Eles fizeram aquilo pelo conhecimento mesmo, sem experimento nenhum. Então, eles foram aí muito importantes para a história da química, certo? Então, essas ideias iniciais dos nossos filósofos, a gente pode observar aí na nossa cartela. Os filósofos gregos, eles acreditavam que a matéria era formada por pequenas partes. Tales de Mileto acreditava que toda a matéria era formada por água, né? Como eu falei para vocês. Já Leucipo e Demócrito criaram um conceito de átomo. Eles acreditavam que o universo era formado por partículas indivisíveis, ou seja, que não pode se dividir e que estavam em movimento no vazio. Então, a palavra átomo eu tenho o A, que significa sem, né? E eu tenho o tomo, que significa divisível. Então, é sem divisão, é indivisível, né? E eles deram aí o conceito de átomo. Além de Leucipo, além de Demócrito, além de Tales, nós tivemos também o grande Aristóteles, né? Um grande filósofo que falou, debateu em diversas áreas, inclusive na química. Para Aristóteles, que era o grande filósofo grego, ele afirmou que a matéria era contínua e formada por 4 elementos. Então, para ele, toda a matéria era formada por água, por ar, por terra e por fogo. Opa, vamos voltar aqui. Por água, por ar, por terra e por fogo. É importante destacar, gente, que para Aristóteles, átomo não existia. Na verdade, eles eram mais preocupados com a transformação da matéria do que com que constituía a matéria. Ou seja, eles estavam mais preocupados com a alquimia, com a transformação daquilo, do que com a formação daquele material, certo? Então, para Aristóteles, o átomo não existia. E aí, com o passar do tempo, veio a necessidade de se explicar a estrutura que esse átomo poderia ter, né? E a partir dessa necessidade surgiram aí os modelos atômicos. E o primeiro modelo atômico foi o modelo atômico de Dalton. Em 1808, o químico inglês John Dalton propôs que a matéria era formada por átomos, que eram partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Ou seja, gente, se a gente colocar em imagem essas características que Dalton deu, nós teríamos uma imagem semelhante a essa, né? Que seria uma bola esférica, né? Maciça, indivisível, indestrutível, que ficou também conhecida como bola de bilhar, né? A gente pode chamar também de bola de sinuca, então fica a critério de vocês. Mas o modelo atômico de Dalton, ele também teve esse nome de
bola de bilhar, porque é como ele imaginou que seria o átomo, certo? Após a formulação do modelo por Dalton, veio outro grande cientista chamado Thomson. E aí nós tivemos o modelo atômico de Thomson. Em 1897, o cientista inglês Joseph John Thomson comprovou a existência de cargas elétricas negativas. E é importante que ele deu o nome dessas cargas elétricas, né? Ele chamou de elétrons, sugerindo que estavam mergulhados em cargas positivas. E é por isso também que Thomson ficou conhecido como o pai do elétron. É importante destacar que ele é o primeiro cientista que fala da divisibilidade do átomo. Lembra que até aqui a gente falou que o átomo era indivisível? Então, o primeiro que fala da divisibilidade, ou seja, que enxergou que há, além disso, prótons, nêutrons e elétrons dentro do átomo, nós temos aí o Thomson, que falou aí das cargas elétricas. E ele falou do elétron e por isso também é conhecido como pai do elétron. Então aqui nós temos, uma ideia do modelo que também ficou conhecido como pudim de passas. Então nós temos essa região, né, onde eu tenho as cargas positivas e em vermelho nós teríamos as cargas negativas que estavam ao redor aí das cargas positivas. E por isso que também ele foi comparado ao pudim de passas, né? As passas seriam representadas aí por essas cargas negativas, por esses elétrons ao redor, certo? Passamos aí o modelo de Thomson, nós tivemos o modelo de Rutherford. Rutherford, em 1911, propôs o modelo nuclear ou planetário, em que o átomo possui núcleo. Então, aqui nós falamos em núcleo, que, apesar de muito pequeno, dentro desse núcleo nós temos cargas positivas, que são os prótons, e neutras, que são os nêutrons, respectivamente, né? Então, Rutherford falou aí em núcleo com cargas positivas e neutras. E ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera, que é a parte composta por elétrons de carga negativa que se movimentariam ao redor no núcleo. E é o que vocês podem observar aí na cartela, né? Nós temos aí no meio, em vermelho, o núcleo, onde eu tenho a presença da carga positiva, que são os prótons, e tem os nêutrons, né, que não tem carga. E ao redor desse núcleo eu tenho a eletrosfera, onde se encontram os elétrons que possuem a carga negativa, certo? Então, mais ou menos o nosso modelo aí atômico composto por Rutherford, ele apresentou uma estrutura bem semelhante com a que temos hoje, né? Como vocês podem observar, nós temos a estrutura atômica, né? Aqui, vocês podem observar bem, onde eu tenho no meio aí em verde, vocês observam que tem o verde escuro e o verde claro, que é a diferença do próton com a carga positiva e do nêutron, que não tem carga, e ao redor desse núcleo eu tenho os elétrons que estão aí na eletrosfera, certo? Então, esse modelo de Rutherford, ele foi aperfeiçoado por outro cientista chamado de Niels Bohr. E aí vem um modelo que a gente conhece hoje como Rutherford-Bohr, como a gente pode observar na nossa próxima cartela. Os estudos do átomo são baseados no modelo de Rutherford-Bohr, onde eu tenho a apresentação da eletrosfera e do núcleo, certo? Então, aí, nós temos essa estrutura, que aqui nós temos o núcleo, com prótons e nêutrons, cargas positivas, né? E as sem cargas, que são os nêutrons, e na eletrosfera eu tenho os elétrons que estão em camadas, né? Como você pode observar, esse K, L e M são camadas. E esses elétrons, eles podem passar de uma camada para outra, liberando ou absorvendo energia, certo? Então, a eletrosfera, Bohr explicou que os elétrons giram ao redor do núcleo, ou seja, estão na eletrosfera, porém ocupam diferentes camadas eletrônicas. Então, cada linha dessa aqui, da minha eletrosfera, é uma camada eletrônica ocupada pelos elétrons, certo?
E as camadas eletrônicas também podem ser chamadas de níveis de energia. São designados pelos números de 1 a 7 e letras maiúsculas de K até Q, né? Então, seria assim, a camada K é a 1, a camada L é a 2, a camada M é a 3, e assim sucessivamente até a última, que é a camada 7, que é a camada Q, certo? E são os níveis de energia que estão aí na eletrosfera, certo? E cada nível de energia ou camada eletrônica se subdivide em regiões que a gente chama de subníveis de energia. E esses subníveis de energia, eles estão representados pelas letras minúsculas S, P, D, F. Não se preocupem que esse assunto vocês entenderão mais na frente quando a gente falar sobre os elementos químicos, quando a gente estudar a tabela periódica, a distribuição eletrônica desses elementos, vocês vão entender melhor esses níveis e subníveis de energia. E aí uma curiosidade para vocês. O vagalume, todo mundo já viu um vagalume, né? O vagalume, ele emite luz e essa emissão de luz dele tem a ver com os elétrons, como a gente pode observar aí na nossa cartela. Em algumas situações, a movimentação dos elétrons emite luz, como é o caso dos vagalumes, né? Que são, além dos vagalumes, nós temos materiais fosforescentes que têm conseguem emitir essa luz. Então, os vagalumes, eles são bioluminescentes, ou seja, são seres vivos que emitem luz por meio de reações químicas que ocorrem dentro deles, certo? Então, quando ele libera energia, né, quando há essa reação química, há uma liberação de energia, ele emite essa luz. E ele tem completo domínio sobre essa emissão de luz, né? Tanto que ele usa essa emissão de luz para chamar parceiras para a reprodução. Então, é um mecanismo aí de reprodução dos vagalumes, certo? Então, falamos aí da eletrosfera, vamos falar um pouquinho do núcleo, né? Então, vocês viram um núcleo que é composto por partículas denominadas prótons. Os prótons são carga positiva e os nêutrons que são carga neutra, né? Cada átomo tem uma quantidade diferente de prótons e nêutrons e isso vocês estudarão quando vocês conhecerão aí a tabela periódica, certo? Então, esse foi o nosso estudo da introdução à química. Vocês vão ficar agora com a nossa DLI. Então, na primeira questão, vocês terão que relacionar a primeira coluna com a segunda, né? Vocês verão aí quais são as características para cada um dos que falaram sobre átomos, que participaram aí da história da química, né? Questão 2. Vocês farão desenho dos modelos atômicos propostos por Dalton, Thomson e Rutherford. E na questão 3, o átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. Então, você tem aí o núcleo comparado ao Sol, a eletrosfera ao planeta, e aí vocês vão ler as alternativas e vão marcar a que vocês acharem adequada, certo? Então, façam aí com atenção e daqui a pouco a gente retorna para a correção.
vamos dar início à correção das nossas questões que foram propostas aí para vocês nessa DLI, né? Então vamos lá ver a nossa primeira questão. A primeira questão eu pedi para que vocês relacionassem, né, a primeira coluna com a segunda. Então nós temos aí os cientistas e o filósofo Aristóteles, né? Então a gente precisava relacionar o que eles falaram, né? Então nós temos aí a primeira. Provou que o átomo possuía duas partes, núcleo e eletrosfera. Então, quem falou isso, quem falou lá no modelo planetário foi Rutherford, né? Então, a gente começa aí,
A gente começa aí a nossa primeira com a letra D. Propôs o modelo de pudim de passas, em que cargas negativas estavam mergulhadas em cargas positivas. Quem disse isso foi o pai do elétron, né? Foi o Thomson. Então, nós temos aí C. Afirmava que a matéria era composta por 4 elementos, né? Esse foi o filósofo, foi Aristóteles. E aí nós temos a letra A. E, por fim, propôs o modelo do átomo ser indivisível, maciço e indestrutível, foi Dalton, que a letra que sobra é a B. Então, nós temos aí a resposta D, C, A, B, certo? A segunda questão, nós temos, eu pedi para que vocês fizessem desenhos, né, dos modelos atômicos propostos por Dalton, Thomson e Rutherford. Então, no caso de Dalton, você faria aquela bola maciça, né, como uma bola de bilhar, né, que era maciça, esférica, indestrutível, indivisível, certo? É o modelo de Dalton. O de Thomson, o pudim de passas, onde você tem elétrons que estão ali ao redor das cargas positivas. E o de Rutherford, era fácil vocês comentarem aí a presença do núcleo, onde eu tenho os prótons e os nêutrons, as cargas positivas e as cargas neutras, e os elétrons que vão estar ali ao redor, certo? Então, seria assim mais ou menos os desenhos que vocês precisavam aí me apresentar, certo? Nós temos a terceira questão, e na terceira questão nós temos uma participação. Aí, não temos? A participação da nossa aluna Késia, né, da Escola Estadual Coronel Fiuza, lá em Careiro da Várzea. E ela marcou a questão, alternativa A, na questão 3. Então, vamos ver aí, Késia, vamos ver se você... Temos aí outra participação, né, Ruth Sanches, né, que marcou a questão 3 também, A de átomo, muito bem. Vamos ver aí a terceira questão, né. Então, o átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário, né? Onde o núcleo foi comparado ao Sol e a eletrosfera aos planetas, né? E aí nós tivemos as alternativas, né? Como a gente pode observar rapidinho aqui. A eletrosfera é a região do átomo que... Letra A contém as partículas de carga elétrica negativa, é a letra A mesmo. Letra B, contém partículas de carga elétrica positiva? Não, positivo está no núcleo. Contém nêutrons? Não, nêutrons estão no núcleo. Concentra praticamente toda a massa do átomo? Não, isso é o núcleo. Contém prótons e nêutrons? Também é o núcleo, então a resposta é a letra A. Então, nossas alunas, tanto a Késia quanto a Ruth, estão de parabéns, né? Acertaram aí a nossa terceira questão. E essa foi a nossa última questão da DLI. Espero que vocês tenham se interessado aí por química, estudem, vão atrás de curiosidades que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem, tá bom? A gente se vê numa próxima aula.